Provérbios 23, verso 26. Amém? Então, o texto diz: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de orarmos juntos, de intercedermos uns pelos outros, e pela vida de cada irmão, pela vida de Glauber, que iniciou esse ministério de vigílias, de oração, e muitos frutos têm sido colhidos, Pai. Nós te louvamos por isso. Grato sou pela oportunidade de fazer parte e de ministrar. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, a fim de que a tua palavra venha edificar os santos, fortalecer a fé, e venha, ó Deus eterno, nos animar. Pedimos que a graça do Senhor seja sobre nós, teu Espírito possa dar testemunho conosco. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pela oportunidade de pregar, de ministrar mais uma vez na vigília. Esse texto eu ministrei domingo passado aqui na igreja e eu senti o desejo de trazer para os irmãos também hoje, né? Onde nós acabamos de ler Provérbios 23, 26, que diz: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O livro de Provérbios fala da sabedoria, ou melhor, ele fala que a sabedoria iniciou em Deus. Provérbio é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, e isso nos faz lembrar que quando Salomão assumiu o reinado, Deus apareceu-lhe em sonho e disse a ele que ele pedisse o que quisesse, Deus assim o concederia. E nós sabemos que Salomão pediu sabedoria a Deus para conduzir ou para dirigir, liderar o povo de Deus, né? Então, a Bíblia diz que o Senhor, além da sabedoria, lhe concedeu também riquezas, né? Que coisa boa, né? Que privilégio ter Salomão de estar recebendo de Deus, né? Essa bênção de poder escolher, fazer pedido, né? A gente começa a lembrar ali do gênio da lâmpada, quando alguém encontra aquela lâmpada e tem direito a 3 pedidos. Porém, o nosso Deus, ele é ilimitado, né, em relação àquilo que nós pedimos. Mas o que nos chama a atenção nesse versículo, né, é que ele inicia dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E a gente começa a pensar, por que Deus pede algo ao homem se tudo pertence a ele, né? Tudo é dele, né? Então, por que Deus pede? É interessante nós voltarmos lá para o Éden. Quando Deus então formou o homem, nós então vemos que o Senhor deu a ele o direito de escolher, e ali na sua escolha ele faz uma escolha errada, e a partir dali o pecado entra no mundo, né? E domina também ali o seu coração, e veio todo o dano que nós hoje temos como consequência, né? O pecado de Adão, né, que foi universal e que também comprometeu toda a raça humana, comprometeu o seu habitat, a própria terra, e a autoridade foi concedida ali ao diabo pelo fato de Adão não ter dado ouvido à voz de Deus. Então, Deus criou o homem com liberdade de escolha, e o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida.
né? É a fonte das emoções, dos sentimentos, da vontade, dos desejos. Por isso, o Senhor, como Ele nos criou nesta liberdade, Ele agora coloca diante de nós a responsabilidade de entregar o coração a Ele. E o coração que está entregue ao Senhor é um coração realmente transformado. Porque tudo que nós entregamos ao Senhor, Ele nos entrega melhor. Então, quando Ele começa dizendo, filho meu, dai-me o teu coração, é porque nós temos esse poder, essa capacidade de escolha de decidir entregar o coração a Ele ou permanecer com o nosso coração dominado pelos nossos sentimentos e vontades que são propensas sempre para o egoísmo, para as coisas que não agradam a Deus ou para o mal, porque a Bíblia diz que a imaginação do homem era sempre propenso para o mal. Por isso, Deus, Ele através desta palavra, o escritor, né, escreve dizendo, filho meu, dai-me o seu coração, né? Onde está o seu coração? A quem pertence o seu coração? Nós falamos que o coração é a sede da vontade, dos pensamentos e dos sentimentos. Quando nós nascemos, nosso coração já nasceu afastado de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, então, proveio um meio da gente conhecer o Evangelho e devolver o coração para o Senhor, através de Jesus Cristo. Quando nós entregamos nosso coração ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele regenera, que Ele transforma, e aquele coração que era insensível, um coração de pedra, passa a se tornar um coração de carne, um coração sensível à vontade de Deus. Mas estando em Jesus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador, recebendo o nosso coração, ou novo coração, nosso coração permanece o tempo todo em Deus, ou nós podemos limitar as ações de Deus em relação ao nosso coração? São perguntas importantes que levam a gente realmente a pensar. Entendemos que o nosso livre-arbítrio, ele continua. Nós estamos em Cristo porque nós, através da palavra, cremos nele e tomamos a decisão de entregar o nosso coração ao Senhor. Porém, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós entregamos parte do nosso coração. Nosso coração é uma casa e existem vários cômodos. E nós entendemos que muitas vezes existem alguns cômodos que nós não permitimos que o Senhor realmente tome posse dele. E por não permitir que o Senhor tome posse dele, esse coração, ele muitas vezes continua ainda sem ter uma totalidade da ação de Deus na nossa vida pelo fato de limitarmos a presença do Senhor, a ação do Senhor dentro da nossa vida ou do nosso coração. Por quê? Porque Deus não invade lugares que nós não queremos que Ele realmente adentre. Ele só entra com a nossa permissão. Por isso, escrevendo ali a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20, nós encontramos então o Senhor falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do Senhor. Entendamos que o Senhor está falando para a igreja, está falando para crentes, crentes que já receberam o Senhor Jesus Cristo, crentes que já entregaram o coração, crentes que já foram transformados, mas nós entendemos que são crentes que ainda têm lugares que o Espírito de Deus não pode adentrar, porque a porta não se abriu. Então, quando o Senhor diz, dai-me, filho meu, o teu coração, é porque o Senhor quer mudar a realidade do nosso coração. Ele quer realmente limpar a casa, ele quer assumir todas as partes da nossa vida, para que a gente possa alcançar uma vida melhor no Senhor, ok? Então, o convite, ou o apelo, ou o pedido de Deus, se assim a gente pode dizer, é que a gente se entregue a Ele realmente por completo, o nosso coração
não pode ser entregue apenas por metade, mas o Senhor quer entrar para transformar a nossa vida por completo, né? Como nós falamos, o coração é a sede da vida, é o centro da vontade, dos sentimentos e das emoções, né? E alguém já disse que o coração, a própria palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso. E de qual forma o nosso coração pode se tornar enganoso, né? Quando nós permitimos a entrada de coisas que não agrada a Deus. Isso traz, então, contaminação para o nosso coração. E qual é a porta de entrada de coisas que não agradam a Deus? Os nossos sentidos. E os sentidos que levam ao nosso coração coisas que não agradam a Deus, mais visíveis são os olhos e também a audição. Por isso, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada realmente do corpo ou da alma, né? Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos. Por isso, o salmista, ele se comprometeu no Salmo 101, em ter cuidado com os seus olhos para que o seu coração não fosse, então, contaminado, né? Por isso, ele fala no Salmo 101, e o versículo de número 3, ele diz, não porei coisas injustas diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. No versículo 4, ele diz, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Nós sabemos que é através desse sentido da visão que o nosso coração pode também ser contaminado, né? Alguém já disse, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, há um fundo de verdade nessa frase, porque a visão é uma das áreas que Satanás usa para nos tentar, para que o nosso coração, então, se torne contaminado. Por isso, precisamos pôr os olhos naquilo que é saudável, naquilo que é agradável, naquilo que é bom, naquilo que vem realmente trazer sobre a nossa vida edificação. Por isso, nós precisamos vigiar os nossos olhos, porque é deles que vem também a cobiça, né? Por isso, a palavra de Deus, então, nos mostra que Davi pecou porque ele viu Betseba tomando banho, e isso atiçou os desejos do seu coração e levou ele realmente à queda. Davi, ele, entendendo realmente isso, ele coloca no Salmo um compromisso de que não mais colocaria diante dos seus olhos aquilo que era realmente abominável aos olhos do Senhor. Para quê? Para que o seu coração não contaminasse. Um outro sentido que também nós precisamos vigiar com cuidado para que o nosso coração, para que a nossa alma não seja contaminada, são os nossos ouvidos, a audição. Então, é importante nós entendermos que o nosso coração pode ser contaminado através desses dois sentidos, como foi o coração de Eva. Eva ouviu a voz da serpente, ela viu que a árvore era boa para se comer e também para agradável e para lhe dar entendimento. Então ela tomou da árvore, comeu e também deu ao seu marido. Então nós vemos aqui que nós precisamos ter cuidado com esses dois sentidos, porque eles podem nos levar realmente à queda, a estar saindo do centro da vontade de Deus. Por isso, aqui o apelo da sabedoria, filho meu, dai-me o teu coração, significa que nós precisamos colocar nosso sentimento, nossas vontades, nossos desejos diante do Senhor. E depois de colocarmos diante de Deus, nós precisamos vigiar estes sentidos
para que nós não venhamos cair na tentação. Entregando o nosso coração ao Senhor, Deus vai transformar e vai nos devolver melhor, né? Há um hino que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. É isso que Deus faz. Por isso, esta frase que eu cito: tudo que nós entregamos a Deus, Deus nos devolve melhor. Se entregarmos o nosso coração a Ele, Deus vai nos entregar um coração melhor, um coração sensível à sua voz, um coração obediente, um coração que vai, então, deixar fluir de dentro dele o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, verdade, e esse fruto do Espírito que é natural daqueles que colocaram o seu coração nas mãos do Senhor. Aonde está o seu coração, né? Deus tem tido liberdade? O Espírito Santo tem tido liberdade nele? Ou existe algumas reservas? Ou existe algumas portas fechadas que o Espírito Santo tem batido muitas vezes com a sua palavra, dizendo: eu quero entrar. Dizendo: se você abrir, eu vou cear com você. Se você abrir, eu vou habitar. Se você abrir, eu vou fazer morada. E quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor entra nos cômodos do nosso coração, Ele faz uma limpeza geral, porque Ele tem o poder de purificar nossos sentimentos, porque muitas vezes nossos sentimentos não são os sentimentos do Senhor. Purificar nossos pensamentos, porque muitas vezes nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Quando nossos sentimentos, nossos pensamentos não são os mesmos do Senhor, consequentemente, os nossos caminhos não serão os caminhos do Senhor. Por isso, o pedido aqui: filho meu, dá-me o teu coração. E a segunda parte desse versículo 26 é: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, né? Dai-me o seu coração. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, significa que estamos entregando nossos sentimentos, nossos desejos e nossas vontades para estar alinhado com a vontade do Senhor, que é perfeita, que é agradável, que é boa. Então, a Bíblia aqui nos coloca que quando nós fazemos isso, então nós nos agradaremos do caminho do Senhor. E ao agradarmos do caminho do Senhor, nós não vamos estar aceitando outro tipo de pensamento, outro tipo de sentimento que não seja os mesmos do Senhor. E quando sentimos o que o Senhor sente, quando pensamos o que o Senhor pensa, naturalmente nós teremos as mesmas atitudes que o Senhor realmente teve e que o Senhor deseja que tenhamos. Atitude de amor para com o nosso próximo, atitude de perdoar as ofensas daquele que nos ofenderam, atitude de estar abençoando o necessitado, atitude de estar consagrando a nossa vida no altar do Senhor. Então, as nossas palavras serão diferentes quando o nosso coração está realmente em Deus. Por isso, a palavra do Senhor, esse apelo do Senhor é: dai-me o teu coração. Se o Senhor diz: dai-me o seu coração, é porque eu e você temos o poder de retê-lo, temos o poder de entregar apenas parte do nosso coração. E se nós entregamos apenas parte do nosso coração, nós não estamos sendo totalmente transformados. Por quê? Porque nós não estamos deixando que o Espírito de Deus haja em área das nossas vidas, e Deus não pode nos usar com mais poder pelo fato de que nós colocamos limite para que ele não tenha total liberdade na nossa vida. Então, é importante nós entendermos que entregar o coração ao Senhor de forma total é uma decisão significativa, ou é muito importante, porque vai nos fazer a ser como ele. E sendo como o Senhor,
com certeza, seremos pessoas abençoadoras por onde nós passarmos. Então, para isso, precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, pelo fato de que aqueles que são do Senhor falam as palavras do Senhor. Aqueles que são do Senhor vivem para a glória do Senhor. Aqueles que são do Senhor demonstram o coração do Senhor. E por demonstrar o coração do Senhor, atrai bênção para a sua vida. Que bênçãos são essas? A bênção da paz. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é árbitro no coração daquele que é entregue ao Senhor, que tem o coração totalmente entregue realmente a Ele. Portanto, querido, que eu e você não venhamos colocar limites nos cômodos do nosso coração. O Senhor não quer apenas uma parte de nós, o Senhor nos quer por completo. Por isso, ouça aquilo que o Espírito do Senhor tem falado hoje, tem falado nesses dias, porque o Senhor quer fazer uso de mim e de você, mas para Ele fazer isso, eu e você precisamos nos entregar sem nenhuma reserva. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, é importante, queridos, essa comunhão com o Senhor depende dessa entrega por completo. Que o Senhor nos ajude a cada dia entregar nossos desejos, nossas vontades, nossos sentimentos nas mãos do Senhor, nosso coração por completo, porque quando nós assim o fizermos, Deus nos devolverá muito melhor, porque Ele é especialista em transformar corações. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a estar realmente revelando esse novo coração, o coração regenerado e transformado pelo Senhor Jesus. Amém?